Olá, colegas profissionais da contabilidade, administradores, gestores, empreendedores. Eu sou José Hernandes Pérez Júnior e estou aqui para fazer uma apresentação sobre relatórios gerenciais. Esta apresentação terá 4 blocos que eu vou apresentar aqui utilizando os PowerPoint e cada um desses blocos terá aqui uma gravação que será disponibilizada no YouTube e no LinkedIn, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, compartilhando aqui a nossa tela. Muito bem. Então, aqui estamos. Este evento é uma realização da Moda Auditores Independentes, em parceria com o Instituto Hernandes de Desenvolvimento Profissional. Então, o Instituto Hernandes é uma capacitadora credenciada pelo CRC para apresentação de cursos na modalidade de educação continuada, e esta apresentação está credenciada pelo CRC e vale 2 pontos de educação continuada. Então, vou apresentar uma geral para vocês aqui sobre teoria e prática relacionada com relatórios gerenciais. Esta apresentação terá 4 blocos. O primeiro, nós vamos falar sobre um modelo de gestão de uma empresa. Segundo, falaremos sobre relatórios operacionais, depois relatórios contábeis e, finalmente, relatórios gerenciais, que é o tema aqui do nosso evento. Okay? Então, olha, com relação ao primeiro bloco, que vamos tratar de modelo de gestão, nós vamos falar sobre stakeholders, empresa, gestores, organização e accountability. Então, esses são os temas relacionados aqui ao primeiro bloco. Então, começamos com o seguinte. Esse termo stakeholders, né? A tradução dele, geralmente, o pessoal traduz como partes interessadas, né? Então, quem são essas partes interessadas? Interessadas em quem? Né? Interessadas na empresa. Por que são interessadas na empresa? Porque aplicam recursos. Então, esses stakeholders, eles aplicam recursos da empresa. Foram aplicados recursos tanto para a sua constituição quanto para a sua operação. E nós temos um grupo muito grande de stakeholders, mas o que nós vamos focar aqui são os chamados stakeholders primários, que são quem? Os investidores, que são os sócios de uma empresa limitada, os acionistas de uma sociedade por ações, ou mesmo os empresários individuais. E também os credores, são aqueles que fornecem matéria-prima, mercadoria para a empresa, os financiadores que emprestam dinheiro para a empresa, o governo que disponibiliza a infraestrutura para a empresa, os colaboradores que trabalham, que aplicam capital humano na empresa. Ou seja, todos os stakeholders, eles têm interesse na empresa. Por quê? Porque eles aplicam recursos na empresa. E aplicam esses recursos na expectativa do quê? De ter um retorno. Então, os investidores, eles esperam o quê de retorno? Esperam que a empresa tenha lucro e que ela distribua esse lucro. Os fornecedores querem receber pela mercadoria, pela matéria-prima que eles entregam para a empresa. Os financiadores querem receber o dinheiro de volta com juros. O governo quer receber impostos pela infraestrutura que disponibilizou para a empresa. Os colaboradores querem receber salários, querem ter oportunidade de carreira. Enfim, um termo que eu gosto muito de utilizar para definir stakeholders são apostadores. São pessoas físicas, jurídicas, que apostam na empresa. E que apostam na empresa na expectativa do quê? De ter um retorno. Então, a empresa existe devido a quê? Devido aos stakeholders, que são as partes interessadas, que apostaram na empresa. E a empresa vai fazer o quê, então? Uma gestão dos recursos aplicados por esses stakeholders. Então, a empresa nada mais é do que uma atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços em decorrência do quê? Da missão que ela estabeleceu e com finalidade de lucro. Então, nós temos aqui uma empresa, né, que ela vai produzir, vai vender algo para alguém e com a expectativa aqui de lucro. Também temos entidades sem fins lucrativos, porém aí não é empresa. Aí seria o quê? Uma associação. Então, o que nós vamos focar aqui
é uma empresa, né, que é uma atividade organizada, pode ser uma limitada, pode ser uma SA, pode ser uma empresa individual, mas que ela vai produzir e entregar aqui para seus clientes bens e serviços em função do cumprimento da sua missão e com a finalidade lucrativa. Então, nós temos o seguinte, olha, eu vou usar aqui para vocês esse slide aqui, que ele vai ter toda uma sequência. Então, olha, começamos aqui com stakeholders, que são as partes interessadas, que aplicam recursos na empresa, a empresa vai fazer, então, a gestão desses recursos. Agora, lá na empresa, alguém será o responsável pela gestão desses recursos, que será quem? Será o administrador, será o executivo responsável pela gestão desses recursos. Então, nós temos em toda empresa a figura do administrador. Quando nós falamos aqui, o administrador, o responsável, dependendo da estrutura da empresa, né? Pode ser uma limitada, que tem um administrador nomeado lá no próprio contrato social ou em ato separado. Se for uma SA, pode ter o quê? Um conselho de administração que nomeia lá um presidente. Enfim, na estrutura organizacional da empresa, esse administrador, esse é o executivo que está no topo da pirâmide. Ele que é o responsável pela gestão dos recursos. Então, esse administrador, ele é o responsável pela administração da empresa, pela gestão dos recursos que foram aplicados pelos stakeholders. Esse administrador, ele pode ser sócio ou não sócio, né? Então, o que a gente vê muitas vezes, principalmente nas pequenas empresas, que o próprio sócio, ele é também administrador. E aí, muitas vezes, isso acaba causando problemas para a empresa, porque o sócio, às vezes, ele pode ser um ótimo empreendedor, um ótimo comerciante, um ótimo técnico, porém, pode não ter habilidades administrativas. Então, é muito importante que o administrador tenha habilidades administrativas, porque a função dele ali é como gestor. Então, é importante também que, mesmo que o sócio seja o administrador, que ele entenda a diferença entre administração e propriedade. Então, não é porque ele é sócio que ele poderá administrar a empresa pensando como sócio, ele tem que pensar como gestor, como administrador. Então, nós temos os stakeholders, que aplicam recursos na empresa. Essa empresa vai ter um responsável, que é o gestor, o presidente, o administrador, o executivo responsável. E esse administrador, o que ele vai fazer? Ele vai organizar a empresa. Então, ele vai organizar essa empresa nas 4 principais áreas. Pode ter outras, mas as principais são o quê? As áreas comerciais, a área industrial, se for uma indústria, né? Área financeira, área administrativa, e nessas áreas é que serão realizadas as operações. Então, esta estrutura organizacional, ela é representada pelo quê? Pelo organograma da empresa. Então, no organograma, nós temos no topo aqui o presidente, o CEO, o diretor-presidente, ou seja, depende da estrutura da empresa. Mas quem estiver aqui no topo da pirâmide, aqui no topo dessa estrutura, é que é o responsável pela gestão dos recursos aplicados na empresa. E aí, abaixo dele, ele vai nomear, então, um diretor comercial, um diretor financeiro, um diretor administrativo, que, por sua vez, vai nomear aqui gerentes e assim por diante. Então, essa estrutura organizacional representa o quê? A formalização da relação entre essas pessoas. E a essa relação, nós temos 3 aspectos muito importantes, que é o quê? Responsabilidade, autoridade e prestação de contas. E essa relação, responsabilidade, autoridade e prestação de contas, forma um negócio chamado accountability. O que vem a ser accountability, né? Então, accountability, pessoal, é um conjunto de mecanismos que permitem que os gestores e operadores de uma organização prestem contas e sejam responsabilizados pelo resultado de suas ações. Então, há uma relação entre a responsabilidade, autoridade e prestação de contas.
Essa relação é que é conhecida, então, por accountability. Vamos ver o que é isso. Olha, nós temos os investidores, né, os stakeholders lá, primários, lá, que são os sócios da empresa, os acionistas, que eles fazem o quê? Eles delegam autoridade para o gestor, para o administrador, fazer a gestão dos recursos que eles aplicaram na empresa. Então, esse administrador, ele é o responsável pela administração, ele é responsável pela gestão dos recursos que foram aplicados na empresa por quem? Por esses investidores, que delegaram autoridade para ele administrar o negócio. Então, ele vai ter que fazer o quê? Uma prestação de contas. O documento por meio do qual o administrador presta contas aos investidores e demais stakeholders são as demonstrações financeiras, que não são objeto desta apresentação, porque o objeto desta apresentação eu vou apresentar na parte inferior aqui desse slide. Então, o administrador, ele presta contas aos investidores. Então, aqui formamos o quê? Uma cadeia de accountability. Então, os investidores delegam autoridade para o administrador assume a responsabilidade pela administração e presta conta a esses investidores. Agora, quem é que vai efetivamente fazer as operações da empresa? Não será o administrador. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai delegar autoridade. Então, o administrador delega autoridade para quem? Para os operadores. Então, na cadeia lá do organograma, né? Então, o presidente nomeia o diretor, que nomeia o gerente, assim por diante. Então, o administrador delega autoridade para os operadores. Os operadores são responsáveis o quê? Pela execução das operações em nome da empresa, cujo responsável é o administrador. Portanto, eles têm que prestar contas ao administrador. E essa prestação de contas que eles fazem é por meio de um documento chamado relatório operacional. Então, os responsáveis pela execução das operações da empresa prestam contas ao administrador por meio do quê? Dos relatórios operacionais. Então, nós temos uma outra cadeia aqui de accountability, entre o administrador, que delega autoridade para os operadores, que assumem a responsabilidade pela execução das operações, porque observem que o comprador está efetuando uma compra em nome da empresa. Quem é o responsável pela gestão, pela empresa, é esse administrador. Então, se alguém comprar algo errado, quem vai ter que responder perante os investidores é o administrador. Então, o operador responde ao administrador, o administrador responde aos investidores. Então, nós vamos tratar aqui, num primeiro momento, dos relatórios operacionais, que são o quê? O documento por meio do qual os responsáveis pelas operações da empresa prestam contas ao administrador. Então, nós temos isso aqui, olha. Eu sempre vou voltar aqui nesse slide, que nós vamos montando aqui, olha, começamos com os stakeholders, que aplicaram o recurso na empresa, a empresa vai fazer a gestão desses recursos, será nomeado um administrador, que vai ser o gestor, o executivo responsável por essa gestão, e que vai montar uma estrutura organizacional, delegando autoridade aqui para as diversas áreas executarem operações. Então, as operações executadas aqui deverão ser o quê? Reportadas a esse administrador. Por meio do quê? Então, do documento chamado relatórios operacionais. Então, nós vamos tratar aqui no próximo bloco de relatórios operacionais, que significa o quê? O documento por meio do qual os executores aqui, as áreas operacionais, prestam contas ao administrador das operações que foram realizadas por eles. Foram realizadas por eles em nome da empresa, que está sob responsabilidade desse administrador. Então, o que nós vimos aqui neste primeiro bloco? Falamos do modelo de gestão.
No próximo bloco, nós falaremos, então, sobre os relatórios operacionais.